Soltei. Amém. Glória a Deus. Vamos para o momento da palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Eu lhe convido a abrir a Bíblia Sagrada, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 1. Você que está de posse da Bíblia em sua casa, ou aí ouvindo a palavra de Deus e pode abrir as Escrituras Sagradas, abra conosco e acompanhe a palavra do Senhor. Sim, é importante você acompanhar, pois verá a veracidade daquilo que pregamos. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. E nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e transgressões, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. O título deste capítulo é A Salvação é pela Graça. Cristo Jesus, ele se ofereceu em nosso lugar. A nossa dívida para com Deus era muito alta. Não tínhamos condição de pagá-la. Na verdade, não tinha como pagar a dívida, pois o pecado afetou a toda a raça humana, todo ser humano. Todos pecaram, diz a Bíblia, todos, sem exceção. Todos pecaram e afastados, destituídos foram da glória de Deus. O pecado afasta a glória de Deus do ser humano. O pecado afasta Deus das nossas vidas. Sim, você quando peca está se afastando, se desviando do Senhor. E a condição daquele que está no pecado é a condição de morte. Morte espiritual. E nós podemos assemelhar com a morte física, porque o morto não fala, o morto não sente, o morto não age. E essa é a condição espiritual do homem que ainda vive no pecado. E a Bíblia é clara que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Transgressões porque quebrantamos as leis de Deus. Quebrantamos a palavra do Senhor. Desobedecendo as suas ordens escritas nas Escrituras. Ora, todo aquele que transgride, ultrapassa o mandamento de Deus, ele está quebrantando a palavra do Senhor. Então ele está cometendo pecados. Ele está quebrantando e afastando-se do Senhor, seu Deus. Por isso que um ser humano, um homem ou uma mulher, que vive a vida nos seus próprios pecados, está afastado de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos. A quem Ele deu vida? Aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus é a vida eterna para todo aquele que crê. E todo aquele que recebe Jesus, ele se torna filho de Deus. Todos fomos criados por Deus. Mas para se tornar um filho de Deus, você deve nascer de novo. Você deve ter a nova vida. E a palavra do Senhor, ela fala: pois Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados.
Cristo nos tirou do lamaçal do pecado. Ele te tirou. Não queira voltar para ele. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a luz, para a sua presença. A Bíblia ainda diz assim: nos quais andastes no passado. Nós estamos no presente. O passado é o que passou. E os pecados que antes andávamos no passado, agora não é lícito mais andarmos. Qual era este caminho? Andamos no passado no caminho deste mundo. A direção que este mundo caminha é a direção do pecado. E o pecado traz a ira de Deus. Sim. O pecado traz a ira de Deus. Escute aí a palavra. E Deus não tem o culpado por inocente. A ira de Deus, ela é derramada por causa do pecado. E nós andávamos segundo o curso deste mundo, da presente era das trevas. De que maneira? Segundo o príncipe do poderio do ar. Veja, são espíritos malignos que dominam o ar, que vivem no ar, na atmosfera espiritual, que nós não vemos, mas que este domínio está operando no mundo agora. Sim, está operando, a Bíblia diz, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Olha o que a palavra de Deus está nos alertando, está nos falando. Não é o que a Bíblia quer dizer, é o que a Bíblia diz. O espírito das trevas opera nos filhos da desobediência. É por isso que há tanto pecado, é por isso que há tanta destruição, morte, homicídio, ódio, raiva, inveja, destruição, imoralidade, sensualidade, carnalidade, bebedeira. Isso é o espírito das trevas que está agindo neste mundo sem Deus. E nós observamos. E nós observamos que já não há temor nenhum de Deus. O temor tem se afastado dos homens. Entre os quais todos nós também andávamos, diz a Bíblia, antes, seguindo os desejos carnais, os desejos da carne, ou seja, do próprio ser humano. Né? A cobiça, a mentira, a idolatria, o engano, são os desejos carnais do pecado, do adultério, da prostituição, da fornicação. Esses são os desejos carnais. Fazendo a vontade da carne e da mente. Aí diz assim, deu na telha, eu vou fazer. Está na minha mente, isso me agrada. Mas é o espírito das trevas que está operando, viu? Não é espírito de Deus, não. Quem age assim está longe do Espírito de Deus. Está longe da palavra do Senhor. Não vamos aqui. Não, Deus está com você. Deus só está com você se você faz a vontade dele. E serve para mim e para você. Não, Deus está comigo. Eu mesmo desse jeito. Tá não, viu? E tem que dizer a palavra. E tem que pregar a verdade. Porque muitos estão enganando a si mesmo. Estão condenando a sua alma. Andando nos desejos da carne. Isso é tão sério que a Bíblia diz que aquele que desvia os seus ouvidos
da palavra do Senhor, até as suas orações são impedidas, nem são vida. Ou seja, a pessoa não tem nem condição de orar. É as escrituras que dizem. É a palavra de Deus. Até as suas orações são impedidas. Isaías 59 diz: a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos acravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Olha aí. É a Bíblia ou não é? Ou será que é o pastor Iago que está inventando? Ou história da igreja pentecostal? Ou de outras? Não, é a palavra de Deus. E quem crê nesta palavra será salvo. E quem não crê, a Bíblia diz, será condenado. Não, pastor, fala uma palavra para massagear o ego. Muitas pessoas estão com o ego inflamado, o orgulho, a soberba e caminhando para a perdição. Mas o Espírito de Deus traz uma boa notícia para você. Nesta manhã, se arrependa, entrega a tua vida a Jesus e Ele salvará a tua alma. Glória a Deus. Jesus está aqui. Jesus está aí. Ele confronta mesmo, mas é para a tua salvação. Aleluia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. Olha a boa notícia chegando, a graça. A vida está chegando para a humanidade. A vida é Jesus. A salvação é pela graça. Jesus te dá de graça a salvação. Jesus te dá de graça o perdão dos teus pecados. Não rejeita Jesus. Você ouviu que a palavra disse o quanto estávamos distante da sua palavra, distante de Deus e da salvação. Mas Cristo veio para nos dar vida. Se você quer sair da condição do pecado, do curso deste mundo, só há um jeito. Se você quiser que as suas orações estejam ouvidas e que Deus esteja com você, só há um jeito. Receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Receber Ele, porque pela graça, a graça é um favor imerecido, a graça é um presente de Deus, uma dádiva divina para você. E Ele quer te entregar esta dádiva. Ele quer te entregar esta bênção de salvação para a tua vida. Receba Cristo, receba a palavra, receba a liberdade, receba livramento da parte do Senhor. Receba Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Ele te chama. A salvação é pela graça. Você não tem condição de pagar. Você não tem condição de ser salvo. Mas Jesus, Ele te dá de graça, se creres no Senhor. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.